E bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como que faz pra traduzir mangás e webtoons, manhwas, enfim, todo tipo de comics aí. E não é tão difícil quanto o pessoal acha que é. Quero dizer, se você entende um pouco, né, de Photoshop, assim, você consegue ter uma facilidade muito maior, mas também não é como se você tivesse a inteligência de uma pedra, você também conseguiria fazer. Então é por isso que eu vou ensinar aí como que faz. É o seguinte, você tem que ter um workflow. O que seria um workflow? O seu fluxo de trabalho. Então, tipo assim, eu gosto de fazer o seguinte. Eu criei uma pasta, né, na minha área de trabalho, e eu nomeei como mangá. Tá, você pode nomear do jeito que você quiser, mas aqui é uma pasta, e dentro dessa pasta eu coloco os mangás, né, tipo, não só mangá, mas webtoon, manhwa, etc. E como você pode ver, tem dois aqui, né, são duas pastas. Essa pasta primeira aqui é de um mangá que eu tô traduzindo também, que é o Flowered All Might, esse daqui, ó. Que no caso eu faço uma pasta, coloco o nome da obra que eu tô traduzindo, e dentro dessa pasta, que no caso é o Rinkoku, não sei se vocês lembram, eu coloco aqui os capítulos, né? Então, por exemplo, tem aqui, ó, capítulo 1, PTBR1, PTBR2. E aí, conforme eu vou fazendo a tradução aqui no Photopea, eu vou passando pra cá, entenderam? É assim que é o fluxo de trabalho que eu faço. E eu acho bem melhor assim. E eu nomeio também, né? Essas páginas aqui, eu nomeio como do 1 até o número infinito que tiver, né, de páginas. Então, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica bem mais fácil de você se localizar também. Então, basicamente, o fluxo de trabalho seria esse. Primeiro você organiza, né, tudo que você vai fazer, tá? Precisa de organização, porque se você não organizar, você fica completamente perdido. Tá? Então, você tem que ter pelo menos uma organização básica. Isso aqui você não precisa ser nenhum mestre administrativo para poder saber que é uma organização básica. Isso aqui você consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer, né? Mesmo se você se tiver inteligente numa pedra, você conseguiria organizar desse jeito aqui. Então, assim, se você quiser, você pode copiar o meu jeito, ó. Eu fiz uma pasta de mangá na área de trabalho. Aí dentro dessa pasta eu fiz outras pastas com o nome das obras que eu tô traduzindo. E aí quando você clicar nessas pastas, você vai ter outras pastas com a tradução. E aqui, no caso, essas páginas aqui são as páginas da scan que eu uso para poder traduzir. Então, por exemplo, aqui você poderia colocar how, etc, né? Então, tipo, você não precisa fazer uma pasta pra cada coisa. Não, você faz a pasta só para as traduções. Só para as traduções. E aí, conforme você vai avançando nos capítulos, por exemplo, vou começar a traduzir o capítulo 4. Tá vendo aqui, ó? Capítulo 4. E eu deixo aqui PTBR4. E aí, eu já tenho aqui o capítulo 4, ó, as páginas do capítulo 4. Que, no caso, pra quem não sabe, é da KDT Scans, que é uma scan gringa, né? É do inglês, ela, americana. E eu também deixo aqui, né, os zips, né, das house, que eu também vou ensinar como que pega elas, tá? Então, pode ficar tranquilo que eu vou ensinar. Eu tenho também outra aqui, que é o Rust, né, que é russo. Essa aqui é uma scan russa que eu uso aqui também, pra ter como base, porque é o seguinte, eu vou explicar daqui a pouco também por que eu tenho ela aqui. Mas é um problema que eu tava tendo muito com essa scan gringa aqui, eu vou explicar pra vocês depois por quê. Agora aqui, voltando, né, pro navegador, que é para onde você vai começar, você tem algumas opções para você traduzir quais são os softwares que normalmente as pessoas usam. A maioria das vezes, tipo assim, 90% das vezes, o pessoal usa o Photoshop. Só que eu não vou usar o Photoshop, por quê? Porque eu tenho preguiça de baixar o Photoshop. Mas é claro que você pode baixar ele de formas alternativas, né? Se é que você não entende, sem precisar pagar nada. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço até um tutorial de como baixa. Eu não baixo porque eu tenho preguiça de baixar ele. Então, tipo assim, o Photopea, ele faz quase tudo que o Photoshop e é online de graça, você não tem que ficar, né, enfim, usando coisas alternativas, né, você pode usar de graça e, melhor ainda, no navegador, tá, no navegador. Então, o nome desse programa é Photopea, ó, vocês podem ver aqui, o link é esse, eu vou deixar também aí na descrição dos comentários também. É o Photopea e ele é muito fácil de usar, eu vou ensinar aí passo a passo como que usa ele. E além do Photopea, que eu recomendo vocês deixarem aberto, eu também recomendo vocês deixarem aberto esse site aqui, ó, que é Sinônimos. Se você não sabe o que é Sinônimos, é tipo, por exemplo, se você tem bonito, o que é o sinônimo de bonito? Sinônimo de bonito é lindo, entendeu? São palavras que são parecidas, que são outras formas de você escrever a mesma palavra que mantém o mesmo sentido, basicamente é isso. E por que eu recomendo deixar aqui, galera? Porque é o seguinte, vai ter muita palavra que no inglês não vai ficar bom no português.
Então aí às vezes é bom você usar aqui, né, esse site pra você, por exemplo, tem uma palavra lá, bonito, às vezes não fica interessante você colocar bonito. Então se você pesquisar aqui bonito, ele vai aparecer várias outras palavras que são sinônimos de bonito, ó. Aí tá vendo aqui é belo, ó, belo, lindo, deslumbrante, formoso, airoso, gracioso. E aí dependendo do tom na obra, quando eu falo isso basicamente se é uma obra um pouco mais nobre, né, que tem um pouco mais de nobreza, ou uma obra que é mais cômica, que é mais engraçada, aí você vai, assim, adaptando conforme o tom da obra, tá? Então, assim, não é algo que você tem que fazer toda hora, né? O que eu tô falando é uma dica que eu uso, né? Pra poder traduzir. Não que eu também seja um cara muito experiente, né? Minha primeira obra traduzindo, mas ainda assim eu acho que realmente ajuda muito. Muito mesmo. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, que é perfeito, admirável, que é importante, significativo. Porque às vezes uma palavra só no português, ela tem vários outros sentidos, né? Tá vendo que é educado socialmente, que indica tempo bom e ensolarado. Então assim, você pode, mano, é muito bom esse site aqui, eu recomendo você estudar ele pra poder traduzir aí as obras. Eu espero que não esteja confuso o vídeo, tá? Mas eu tô tentando separar ele em partes aqui pra poder ficar o mais claro possível. Pra todo mundo aí, até quem nunca tem experiência nenhuma com isso. E como eu disse, você não precisa de experiência, não precisa de conhecimento pra poder fazer isso aqui. Não é tão difícil, mas é muito demorado. Tem que, né, falar a verdade, é um pouco demorado, cara. Então, assim, eu recomendo você pegar uma obra de começo, pegar um manhwa, ou uma webtoon. Principalmente uma webtoon, porque o webtoon é bem fácil, galera, de traduzir. Eu vou explicar por que é mais fácil traduzir webtoon do que se traduzir mangá. Mas antes disso, a gente já tem aqui a nossa aba do sinônimo, nós temos a nossa aba do Fotopia, e agora a gente precisa conseguir a RAW, galera, porque é lógico que não tem como você traduzir se você não tiver a imagem, né? Se você não tiver o mangá ali, né? As páginas do mangá de fato. Aqui, agora a gente vai pegar a RAW. Para pegar a RAW, eu uso o Comic, tá? Comic.io. Tá vendo? Ó, esse aqui. Tá vendo aqui que tem as duas obras aqui, né? Que eu postei aqui. E eu vou explicar pra vocês também como que posta, né, o mangá depois que você termina de... Depois que você termina de traduzir ele. E é bem fácil também, não é nada complicado, não. Mas bom, aqui eu uso ele para poder baixar, mas também tem outra opção, que é o Niaci. Eu vou deixar todos os sites aí, todos os programas, tudo na descrição aí, então não precisa se preocupar em ficar pesquisando, né? Eu vou deixar tudo aí, que são todos seguros também, não tem perigo de vírus nem nada. Bom, também tem esse daqui, só que esse daqui, às vezes, galera, não tem os mangás, entendeu? É bem fácil de você usar, tá? Você pode aqui usar o RAW, tá vendo? Você coloca o anime, você tem animes, você tem os áudios, literatura, né? Que no caso seria livros, live action, pictures, né, fotos, softwares, enfim, normalmente se fosse para um mangá, né, você veria aqui literatura e colocava RAW aqui, a literatura, né, e aí você tem vários, ó, tá vendo aqui, ó, volumes 1 e 2, tem esse aqui, ó, Neko Haidaraki no Tokinaoshi, enfim, você tem vários mangás, só que alguns mangás não tem aqui, é por isso que eu tô falando, entendeu? Alguns mangás, galera, não tem aqui, tipo esse do Rinkoku, eu não achei ele aqui, quer ver, ó? Ó, não tem ele, tá vendo? Só tem esse Akoyaku Reijou wa Rinkoku, mas esse aqui não é o que eu tava traduzindo. Então, aqui pra você baixar, né, se você quiser encontrar o que você tá procurando, o mangá que você tá procurando e quiser baixar, lembrando que você tem que deixar em RAW, tá? Ou você pode deixar em English Translated também, não tem problema. No fim você vai ter que, enfim, vai ser o mesmo mecanismo pra todo, né? Eu até recomendo você deixar em inglês, porque normalmente o inglês ele já, tipo assim, já tá bem traduzidinho. Você não vai precisar fazer tudo do zero, entendeu? E também você precisa saber japonês, né? Senão não tem como você traduzir o negócio. Mas pra você baixar, é só você vir aqui, ó, download torrent ou magnet, né? E aí você vai baixar ele pelo torrent, tá? Você tem que ter o torrent. Eu recomendo você baixar por aqui quando você encontrar, né, o mangá. Porque normalmente aqui a qualidade é a melhor que tem, tá? Normalmente é a melhor qualidade que tem aqui. Pra tudo, né? Não só pro mangá, mas também pra animes e tudo mais. Quem é editor aí já deve conhecer isso aqui. E bom, aqui no Comic também é bem fácil de fazer, tá? De você baixar. Por exemplo, vamos vir aqui no Rinkoku. Aqui, ó. Você tem aqui o Rinkoku, né? Que é o que eu tô traduzindo. E aí você tem aqui as línguas, né? Ó. Aí você tá vendo que tem aqui, ó, Ciência, que é os 3 capítulos que eu traduzi até agora. E você tem outras línguas também. E, bom, agora a gente entra naquela questão. Você sabe o inglês? Você sabe inglês? Qual língua que você sabe, né? Qual idioma você sabe? Se você não souber nenhuma língua, é claro que ainda tem como você traduzir, cara. Se você quiser muito, muito mesmo, ainda tem como.
E bom, você pode traduzir com IA, mas eu não recomendo, tá? Por que que eu não recomendo? Primeiro, vai demorar muito. Vai demorar muito pra você. Porque, cara, imagina, toda vez que você for traduzir, você vai ter que tirar print ou você vai ter que reescrever. E mesmo se você tirar print e mandar pro ChatGPT, ele não vai conseguir. Ele tem um limite, né, pra quantas imagens, quantos anexos você envia. Então, mano, vai demorar muito. E aí você vai ter que ficar copiando o texto e pedindo pra ele traduzir. Enfim, vai ser muito demorado. Também tem a outra forma que é você usar o Google Tradutor, né? Usar aquele modo de foto do Google Tradutor. E aí você pode usar o seu celular para poder escanear a imagem do inglês e pedir para ele traduzir. Você até pode fazer isso, tá? Você até pode fazer. Só que eu recomendo você não, tipo, deixar a tradução que nem tá lá no Google Tradutor. Eu recomendo você, tipo, tentar trocar algumas palavras para deixar mais conciso, mais coeso o texto, né? Porque o Google Tradutor, ele traduz bem no seco mesmo, né? Então, assim, dependendo do mangá que você tá traduzindo, dependendo até do tema, fica muito estranho. Ainda tem como você traduzir você não sabendo inglês, nem outro idioma além do português. Mas eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você, pelo menos, sei lá, aprenda um pouco do inglês. Você também não precisa saber muito de inglês, tá? Eu não fiz curso nenhum. O meu inglês é inglês das ruas, tá? Inglês de videogame aí. De videogame, de filme. Então, assim, não é nenhum inglês absurdo que eu tenho. Mas eu já consigo me virar bastante, tá? E assim, você pode usar o Google Tradutor às vezes pra poder, né, ver uma palavra. Você coloca aqui Translate. Você pode ver que é uma palavra que você não conhece às vezes, porque tem algumas palavras que eu desconheço completamente, né? Mas ainda assim, você coloca aqui uma palavra aqui, aí ele te dá a tradução e você pode procurar os sinônimos dessa palavra aqui no aplicativo dos sinônimos. E aí você vai conseguir manter bem, porque, como eu falei, o Google Tradutor ele traduz bem no seco mesmo. Então, assim, não fica bom na maioria das vezes. Aí você pode copiar a tradução que tá aqui, colocar aqui no site dos sinônimos, e aí você pega uma palavra que combine melhor com o tema do mangá que você tá traduzindo. E agora que você já tem aqui a HAL, que eu vou ensinar como que baixa. Enfim, eu não consigo baixar aqui porque eu já baixei antes. Aí ele mostra o grupo aqui também da tradução e a gente vai chegar lá, né, nessa parte que eu acho que é um pouco chata aqui de ficar pegando tradução de outras scans e eu vou mostrar por quê, que é chato isso. Mas, por exemplo, vamos aqui pegar, né, do inglês. Eu não consigo baixar porque eu já baixei uma vez, ó, e ele não deixa eu baixar de novo, aparentemente, né? Então vamos pegar aqui, ó, do russo. Eu também baixei um do russo aqui. Vamos lá, você começar pelo capítulo 1, né? Aí você vem aqui, né, no mangá que você quer. Você vem aqui no mangá que você quer, você vai lá e baixa aqui, né, ó. Aí você vai clicar aqui em baixar e ele vai baixar, ó. Não tem, mano, é bom que não aparece anúncio nem nada, o negócio já baixa direto. Aí você vem aqui, ele vai perguntar, né, baixar, zip, não sei o que, o nome do mangá e v1.zip. Aí você coloca em salvar, né. Você pode escolher onde você vai salvar. Que nem eu falei, eu recomendo você salvar isso na pasta que a gente criou, naquela pasta que a gente criou, e ele vai vir aqui o zip, tá? Então, assim, se você tiver celular, se você tiver no celular, você precisa de algum aplicativo que ele descompacte arquivo zip.zip. E bom, tem aí no celular também, então não é muito difícil não de conseguir. Inclusive no celular, cara, eu não sei se funciona o Photopea no celular. Se vocês quiserem, depois eu faço tutorial de como que faz a tradução do celular. Mas assim, também não é grande coisa não. Enfim, depois que você conseguiu baixar, né, o zip, vai vir aqui o WinRAR, né? Você precisa ter o WinRAR se você tiver no PC. E aí você vai lá e vai extrair com o WinRAR, né? Aí você coloca extrair aqui. E como eu falei antes, você não precisa fazer uma pasta específica pro inglês. Porque você vai fazer capítulo por capítulo. Nunca, tipo, coloca vários do inglês. Não, coloca um de cada, vai fazendo um de cada vez. Então, por exemplo, aqui eu tô com V1 capítulo 4, que foi o que eu extraí aqui. Você só vai vir aqui e clicar em extrair aqui, ó. Extrair aqui. E aqui ele já tem aqui, aí ele vai passar essa mensagem pra mim, porque eu já extraí aqui. Eu vou colocar aqui sim para todos, né, para ele poder extrair de novo. E aí vai estar aqui, ó, todas as páginas do mangá. E aí, bom, aqui a parte mais, assim, mais chata, né, que é de você ir lá e pegar a RAW, depois baixar, blá 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 blá. Bom, aqui a gente já fez. Agora que eu recomendo vocês fazerem é vocês criar uma pasta, que nem eu criei aqui, e colocar o nome dela, né, do nome que você quiser, do capítulo, pode ser, eu coloco assim, PTBR capítulo 4. Pra assim, ficar inconfundível mesmo. PTBR capítulo 4. Português do Brasil vai estar 4 de capítulo 4. E aí você cria ela porque é aqui que você vai salvar a sua tradução. Porque aqui você só tem o inglês ainda. Você tem a página do inglês. Aí você vai traduzir as páginas do inglês e vai salvar em português do Brasil aqui, nessa outra pasta aqui. Bom, e agora que você já tem aí tudo pronto, né?
basicamente, já tem tudo pronto. Agora a gente vai começar, né, na tradução. E bom, para fazer a tradução realmente, né, para ir pra hora do vamos ver, que nem eu falei, não é difícil você traduzir. Se você souber, assim, inglês, se tiver um inglês bom, assim, vai ser muito mais fácil ainda. Se você tiver um inglês e um português bom, você consegue traduzir de boa. E aí, para você colocar, no caso, a imagem aqui, é muito fácil. Eu não recomendo vocês virem um novo projeto, nem, tipo, criar um novo projeto, porque senão você vai ter que colocar tamanho, vai ter que colocar um monte de coisa. E aí, enfim, são coisas chatas de serem feitas, então não precisa fazer isso. Você só vem aqui, ó, pega a sua imagem, ou você clica em abrir do computador, mas eu gosto de fazer assim. Você pega a sua imagem e arrasta pra cá, tá? Você vai clicar na sua imagem e vai arrastar pra cá. No caso da página que você quer traduzir, não são todas. Só que eu também gosto de fazer isso aqui, ó. Eu pego 5 páginas por vez. Você clica aqui na primeira, vai até a 5, segura o Shift no seu teclado e clica com o botão esquerdo. Aí você seleciona todas elas, tá vendo, ó? E aí você pode arrastar todas elas. Aí, caramba, abriu sem querer. Você pode arrastar, ó, todas elas pra cá, ó. Quando você arrasta todas elas pra cá, ele já vai abrir todas, ó. Tá vendo? Até a página 5. Então aqui, ó, você tem todas as páginas. E aí você não precisa ficar voltando aqui pra poder puxar aqui, não. Você vai de 5 em 5. Em 5 em 5, uma hora você vai chegar lá no final. Aqui, por exemplo, nessa tem 25 páginas, né? Eu não conto essas daqui. Nem essa 0 aqui, porque não faz parte do mangá, tá? Isso aqui é da Scan que fez. Então eu recomendo vocês não usarem isso aqui quando vocês forem upar ela. Não salvem essas imagens, tá? É só o mangá mesmo. Bom, e agora que você já tem aqui a página aberta, né? A primeira página, você já pode, né, no caso, começar a sua tradução. Mas aqui eu tenho que colocar uns adendos, tá? Primeiro de tudo, o jeito que eu faço é um jeito assim, do jeito que eu faço é o jeito que dá certo pra mim. E eu, assim, eu entendo que o meu fluxo de trabalho é diferente do das outras scans. Porque o pessoal que é mais, né, eles sabem mais das scans, que eles têm uma equipe específica para fazer tudo isso. Lembrando que, assim, isso daqui não é algo que você faz sozinho, né? Isso aqui é algo que você faz com uma equipe e tudo mais, pessoas te ajudando, né? Cada um faz a sua função. Só que se você é que nem eu, você não conhece ninguém, enfim, para fazer isso, então você faz sozinho mesmo, né? Se não tem com quem fazer, então faz sozinho. O que importa é fazer, é você traduzir aí seu mangá que você quer, e ajudar a comunidade também, né? Porque tem muita gente aí que se diverte lendo isso aqui. E assim, aqui a gente começa a ter uns problemas, né? Alguns dos problemas. Por quê? Porque, bom, como eu falei, o fluxo de trabalho, ele tem diferentes, como é que eu posso explicar? São diferentes coisas que cada um faz, entende? Então, assim, cada um tem uma função diferente, né? Então, por exemplo, você tem o redraw, você tem a tradução, você tem o cleaner, você tem o editor, né? Que também faz a questão de colocar o texto, ajustar balão ali, cada um no seu lugar. Enfim, todas essas questões aí. E cada um faz a sua função, né? Então, por exemplo, se você tem um redraw, o redraw o que ele faz? Ele redesenha, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, esse título aqui. Aqui tá escrito Melhor Amigo, aí ponto de interrogação, Invasão. Esse aqui é o título, né, do capítulo 4. E aí aqui o redraw, o que o redraw faz? Ele vai apagar isso daqui e ele vai redesenhar isso aqui, ó. Ele vai redesenhar isso aqui no fundo, pro cara colocar o texto traduzido aqui. Porque, ó, se você colocar só o texto aqui, eu já vou explicar como coloca o texto, as fontes e tudo mais, só tô dando exemplo das funções. E assim, eu mesmo acho estranho essa tradução que eu fiz aqui, Melhor Amigo Invasão. Eu acho meio estranho, mas, assim, às vezes é coisa também do próprio mangá, né, do próprio japonês e do inglês que fica meio estranho no português, mas não tem problema. Enfim, com o texto aqui, você tá vendo que não dá pra você ler nada? Então, não dá pra você ler, né? Como é que você vai ler o negócio aqui? Não dá pra ver o que eu tô escrevendo aqui. Mesmo se você colocar aqui o efeito, eu vou explicar também depois, tá? Não precisa se preocupar. Estou dando exemplo. Mesmo que você coloque aqui, olha como que fica feio. Fica estranho, fica feio, tá vendo, ó? Então, assim, não tem como. Não tem como. Então, assim, você precisa fazer o redraw, que é, no caso, você apagar isso daqui e redesenhar lá no fundo, tá? E eu vou explicar também como que faz o redraw. Não vou explicar a fundo, mas eu vou explicar, tem alguns macetes que dá pra você fazer, né? Sem você precisar ficar redesenhando. Que, como eu falei, esse vídeo aqui é um tutorial pra uma pessoa que tem inteligência de uma pedra. Então, assim, se você tem inteligência de uma pedra, você não vai nem conseguir redesenhar tudo, né? Eu mesmo não consigo redesenhar tudo. Mas é claro que se você tem uma pessoa que é específica pra essa função nas scans, por exemplo, nessa caneta scans aqui, quando você abre essa página aqui, ó, deixa eu abrir aqui a página 0, tá vendo aqui? Vamos usar como exemplo essa scan aqui, que é a scan em inglês. Tá vendo aqui, ó, que tem translation, aqui, ó, typesetting, cleaning,
proofreader, tá vendo? Aqui ele tá escrito staff porque provavelmente é o nome do cara que faz tudo. E aí, tipo, é esse cara que faz tudo. Ele faz a tradução, faz o typeset, faz o cleaning e a revisão, né? Proofreader é a revisão. Que a revisão é quando você faz tudo e aí você vai ver se tá tudo certo, né? Tá tudo de acordo com o recomendado. Inclusive, eu não faço essas imagens aqui de capa, né? Do mangá, de scan. Que eu não gosto, eu acho que fica meio estranho. Mas se vocês quiserem, eu faço um tutorial de como fazer isso aqui. É bem fácil também, né? É difícil não. Você vai ter aqui a staff, né? Tudo bonitinho aqui. E cada um, você pode ver que cada um faz uma coisa, ó. Só que aqui o cara faz tudo, né? Que nem eu. Mas ainda assim, ele provavelmente é de uma scan e numa scan você tem... Cada um faz uma coisa. E o nosso fluxo de trabalho aqui é um fluxo de trabalho sólido. Então você vai fazer tudo de uma vez. Você não vai ficar, enfim... Eu não recomendo você ficar colocando partes em partes, né? Enfim, é porque assim, uma questão de cada um é o do seu gosto, né? Do jeito que funcionar melhor pra você. O jeito que funciona melhor pra mim é o que eu tô ensinando agora, que é tudo de uma vez. Então assim, não tem muito dessa não. Eu expliquei aqui o headround, né? O headround é isso, né? O typesetting, que é o que a gente viu, o typesetting, é o cara que vai colocar o texto, né? O cara que faz o headround, ele vai apagar. O headround e o cleaner é a mesma coisa, tá? O cleaning, tá vendo aqui, ó? Cleaning é o cleaner, né? O limpador. Ele faz o mesmo que o headround, quase o mesmo, né? O headround, ele desenha. O limpador, ele só limpa, né? Então, por exemplo, você tem aqui esse texto aqui. Você precisa tirar esse texto daqui pra você colocar a tradução. E o que o cleaner faz? O cleaner, ele vai lá e limpa esse texto daqui, ó. Eu vou ensinar como faz também, eu só tô dando um exemplo. Pronto, ó. O cara limpou pra você colocar o texto aqui. O texto do seu mangá. Esse é o trabalho do cleaner, né? O cleaner, ele faz isso. E aí, o typesetting, ele é o cara que vai colocar o texto aqui dentro, né? Depois que o cleaner limpou, o typesetter, ele vai colocar o texto aqui dentro. E a tradução, né, é o cara que vai traduzir. Então ele vai ler o mangá todo e eu recomendo vocês fazerem isso, tipo, ler do inglês primeiro tudo. O capítulo inteiro do inglês, você lê primeiro ele tudo pra você ter uma noção, um contexto do que você tá traduzindo. E depois você vai fazer a tradução, de página por página. Bom, e agora eu expliquei as funções, agora a gente realmente vai pro vamos ver, né, na hora do vamos ver. O primeiro que eu recomendo você fazer é você dar uma contextualizada geral na página que você tá lendo, né? Então, por exemplo, ao invés de você já chegar traduzindo tudo, não. Você olha aqui, né? Você vê o que tem aqui, você vê onde estão os textos. Começa a identificar os pontos que você vai precisar provavelmente fazer o redraw, onde que você vai precisar traduzir, colocar uma nota, talvez. Enfim, você vai dar aqui uma geralzona aqui na página, né? Pronto. Você viu aqui, ó, por exemplo, começa a encontrar um problema aqui, que é isso aqui, ó. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que eu tinha um pequeno problema com essas scans, né? De pegar a tradução das scans, as páginas das scans. Esse aqui é o meu problema, ó. Isso aqui, ó. Marca d'água. O pessoal, eles têm uma tara em ficar colocando marca d'água nas páginas, né? O marca d'água da scan que traduziu. Eles têm uma tara de ficar colocando marca d'água. Enfim, eu não julgo, né? Os caras, cada um faz o que acha que deve ser feito. Eu não coloco. Porque, enfim, e se for pra colocar, você coloca aqui na parte branca, ó. Porque na parte branca é muito fácil de você tirar. Só que quando você coloca aqui, galera, ó, fica um saco, mano, de tirar. E, inclusive, é um dos motivos de eu demorar pra lançar os capítulos, né? Por que eu demoro pra postar? Porque eu perco muito tempo fazendo isso aqui, ó. Tirando isso daqui da tela. Porque é o seguinte, quando você faz a tradução, você não pode deixar essas coisas daqui, porque isso aqui é de uma outra scan, não é sua. Então, assim, se você deixar aqui, às vezes pode dar ruim, né, com a scan e tudo mais. Então, assim, eu recomendo você tirar isso aqui. E pra tirar isso aqui, é um saco, mano, pra tirar isso aqui. É um saco. Eu vou explicar depois como que tira ele, mas eu só tô explicando pra vocês a situação. É por isso que eu recomendo vocês olharem aqui no comic, na hora de você baixar aqui a página, você olha em todas as línguas pra ver qual que não tem a marca d'água, tá? No caso, o que eu não tinha marca d'água é do russo, né? A scan russa, ela não colocou marca d'água. Quer ver, ó? Aqui, ó. Essa daqui é da KDT Scans. KDT Scans. Tá vendo aqui, ó? Eles têm marca d'água. Se você olhar o do russo, ó. O russo, ele tem menos página porque ele tá separado, né? Eles separam, né? Eles não deixam um capítulo inteiro. Eles fazem 1.5, né? 2. Eles fazem 1.5, 2. Eles separam na metade do capítulo. Por isso que não tem todas as páginas. Aí depois você baixar de novo ali o próximo. Tá vendo aqui, ó? Não tem, ó. Não tem, ó. Isso aqui é o que a Scan colocou aqui, ó. Tá vendo? O russo não tem. E aí é a hora que eu falo pra vocês. Eu recomendo que vocês baixarem de outro scan e vocês trocarem, tá? Tipo assim, vocês façam a tradução, aí sei lá, vocês podem colocar num bloco de notas aqui, ó. Por exemplo, o bloco de notas. Aí você, por exemplo, nas scans, né, pelo que eu
deu uma pesquisada, o que eles fazem, né, como eles separam o trabalho é basicamente o seguinte. O tradutor, ele coloca em algum bloco de notas e ele coloca, por exemplo, aqui né? Poxa, meu Deus. Por exemplo, aqui Aqui, ó, é o balão 1. Ele coloca 1 para representar o balão 1. Aqui, ó, é o 2 para representar o balão 2. Aqui é o 3 para representar o balão 3. Por que eles fazem isso? Porque no bloco de notas você pode colocar aqui, ó, 1. Aí ali, a gente vai ler o que tá escrito aqui, ó. Where is he? Significa o quê? Onde ele está? Onde ele está? E que nem eu falei, às vezes a tradução, ela vai ficar muito brusca, né? Então, assim, eu recomendo vocês, tipo, darem uma aliviada, sabe? Trazer um pouco pro português. Porque você traduzir algo do inglês pro português não é só você traduzir a frase em si. Você também tem que adaptar ela pro português, pra não ficar estranho, né? Porque, por exemplo, ele fala, onde ele está? Você poderia trocar, né? Se fosse, assim, uma linguagem um pouco mais cotidiana, você poderia colocar assim, ó. Só apagar o ele. Onde ele tá? Tá vendo, ó? Ficou bem mais natural, bem mais do que a gente fala, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Agora, se for uma obra mais séria, um pouco mais coloquial, aí você coloca aqui o está mesmo, né? Você pode deixar onde ele está. Tá vendo aí, ó? Aí fica bem mais formal, um negócio bem mais formal. E aí depois o cara vai lá e coloca aqui, bem na hora. Tá vendo o 2? Tá aqui, ó, bem na hora. Aí o 3. Ele chegou na sala dos visitantes. Enfim, tá bem estranho aqui essa tradução, mas é porque eu tô fazendo aqui pra não ficar enrolando muito. Aqui você poderia trocar, né? Inverter aqui, por exemplo, bem na hora. Não fica legal aqui, né? Bem na hora. Então você poderia trocar por outra coisa. Aí, por exemplo, ele chegou na sala dos visitantes. Também não gostei muito disso. Eu provavelmente vou trocar depois. Mas aí é uma coisa que você vai, tipo, você vai fazendo, entendeu? O fluxo de trabalho. Você vai vendo o que fica bom, o que não fica. O que não fica bom, você troca, você adapta para outro tipo de expressão. E o que ficar, você mantém, obviamente. E aí as scans, elas usam isso, entendeu? E aí o tradutor, ele faz isso daqui, entendeu? E aí ele deixa aqui. E aí você pode fazer isso quando você tem uma página que tem uma marca d'água muito grande, assim, que é muito ruim de tirar, né? Se for uma marca d'água que nem eu falei, aqui no branco, ó, essa parte branca, aqui não tem problema, cara. Você não precisa baixar outra coisa, é bem fácil de tirar ela daqui. É bem fácil de tirar dali, então não tem problema. Você vai lá e vai traduzir tudo, todos os balões, né? Aí você tem aqui o 2, 3, 4, aí 5, 6, pronto. 6. E o título, né? O título aqui você também coloca ali, né? Tipo, título. Se tiver, né? Não são todos que tem, tá, galera? Só alguns. Título. Você coloca o título aqui, né? Aí que nem eu já falei o que era, né? Invasão do melhor amigo, entendeu? Poderia ser aqui uma boa tradução também, ó. Invasão do melhor amigo, ó. Tá vendo? Aqui é que ele colocou Best Friend Invasion. Porque assim, me confunde um pouco esse negócio, esses parênteses, mas enfim, você não precisa seguir a risca o que tá lá no inglês, né? Que nem eu falei, você tem que adaptar, mano. Traduzir não é só você traduzir o negócio ao pé da letra, é você adaptar. Principalmente se adaptar ao português. E aí, por exemplo, aqui, ó. Vimos um título aqui, ó. Invasão do melhor amigo? Tá vendo? Você pode deixar aqui, ó. Eu gostei, eu acho que ficou interessante assim. Você poderia deixar assim. Enfim, e aí quando você fizer isso, quando você traduzir todos os balões, né? Colocar cada um, né? Cada um. Você vai lá e abre a da scan russa, né? Que aqui, ó. Eu abro aqui em cima, ó. Pra você abrir uma página, não sei se eu expliquei, mas é só você arrastar ela aqui pra cima, ó. Não pra aqui pra página, aqui pra cima, ó. Porque se for aqui pra página, ele vai ficar por cima da página que tava embaixo. Então tem que ser sempre aqui em cima, ó. Sempre aqui em cima. Pra ele abrir outra página. E ó, tá vendo que a scan russa não tem, ó. Então você não vai precisar fazer o redraw, tá vendo? A scan russa não tem isso aqui, ó. Então fica bem mais, né, bem mais interessante. E aí, como você já fez a tradução antes É porque assim, eu gosto de fazer o seguinte, normalmente o pessoal faz o cleaning primeiro, né? Porque você já tem a tradução aqui. Mas como eu falei, eu faço tudo de uma vez. Eu não, tipo, separo, não coloco no bloco de notas e tal. Eu já faço tudo de uma vez. Então, assim, não vale a pena eu apagar tudo. Porque se eu apagar tudo primeiro, eu não vou lembrar do que tá escrito. Então, o que eu faço? Eu sempre coloco o texto, né? Primeiro. Então, por exemplo, where is he? Aí eu venho e coloco o texto aqui. E agora eu vou explicar como que coloco o texto, né? Primeiro, você tem aqui a barra de ferramentas. Você vem aqui, ó, no T. Ferramenta de texto. Você pode clicar o T, né? Eu recomendo vocês lembrarem e memorizar os atalhos, né? As teclas de atalhos. Pra poder ficar bem mais rápido aí o workflow. Então aqui é só você passar o mouse em cima, ó. Que você vai ver que tem ali, ó, gradiente G. Tá vendo que aquele G ali é a tecla de atalho que vai ativar ele, ó. G, ativou.
O texto é o T, ó. Texto, tá vendo? Então, assim, os que mais a gente vai usar aqui, já pra deixar claro aqui, é a ferramenta de texto, o T, tecla de atalho T, o mover, que é o V, essa coisa aqui pra você mover as coisas, né, os textos e tudo mais. A gente vai usar também a seleção retangular, nem sempre, mas, assim, às vezes. Por exemplo, aqui pra fazer o redraw eu vou usar a seleção retangular. Eu vou explicar como depois. Mas é o M. Seleção retangular M. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente vai usar. Aqui o brush, né? A ferramenta pincel, que é o B. Aqui você tem o B, ó. Você clica com B, a gente vai usar ela bastante também. E às vezes a borracha, de vez em quando, tá? Nós não vamos usar muito não. Enfim, agora vindo aqui pro texto, você tem aqui fontes, tá? Aqui em cima. Você vai clicar no texto, não coloca o texto ainda, você tem aqui as configurações do texto, tá? E aqui você tem fontes e tudo mais. E aqui, galera, as fontes, eu vou deixar aí na descrição o pack das fontes que eu uso, tá? Eu vou deixar aí na descrição o pack das fontes que eu uso, para vocês baixarem elas. E basicamente são essas aqui, tá? Eu vou deixar um tutorialzinho também no link aí do pack das fontes de como que você instala elas, tá? Como você instala essas fontes aqui. Mas basicamente você tem todas essas fontes aqui que eu uso, que eu costumo usar, né? A que eu uso para os textos normais, essa daqui, ó, Anime Ace. Anime Ace 2.0 é o que o pessoal muito usa, né? O pessoal só usa essa daqui. Enfim, só que você pode ver que, por exemplo, aqui não é o Anime Ace que estão usando aqui, né, no título. Aqui no título eu gosto de usar essa daqui, ó, Build Titling ou a The Bold Font, que é essa daqui, ó. Uma dessas duas aqui, ó, você vai ver que elas são bem parecidas, ó. E aí aqui você tem o Italic, né, você tem os moldes da fonte, deixar ela um pouco mais light, que eu não sei colocar em português, né, como você explica esse português, mas enfim, você tem essas variações aqui, ó, da fonte, das variações da fonte. E aqui, por exemplo, aqui a gente pode ver que ele é um pouco mais bold, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Como eu falei pra vocês, tá vendo que não dá pra ver nada? Porque eu não fiz o redraw ali, mas enfim, é só pra mostrar o exemplo. Tá vendo, ó? Essa fonte, ela parece muito, ó. Ó, eu apaguei ela aí rapidinho, ó. Tá vendo, ó, como parece, ó, essa fonte, ó? Não é a mesma, mas ela parece. Parece igual, ó. A outra fonte, que é a The Bold Font, ela é mais igual ainda, tá? Mas eu gosto de usar essa daqui porque ela tem muitas variações. Você pode usar bastante variações aqui dela. Aí aqui você tem as cores, você pode mudar as cores, né? Às vezes o mangá, o manhwa, ele usa a fala de alguns personagens pode ser colorida, né? Então você pode, enfim, você escolhe a cor do jeito que você quer, a cor que você quiser. Normalmente você vai deixar no preto, você vai usar o preto. Aqui você tem o tamanho da fonte aqui. Eu normalmente eu deixo entre 25 e 30, tá? Assim eu não fico muito preso a tamanho de fonte, não. Você pode mudar aí conforme a sua necessidade aí. Tá vendo? Aqui ele ficou meio pequeno aqui, comparado com o inglês. Mas aqui, enfim, aqui sim vocês podem ver que o tamanho ele é bem, enfim, às vezes ele muda bastante, né? Então você só vai encaixar ali, a gente vai chegar lá. Aí aqui, deixa eu voltar aqui. Inclusive, se você fizer alguma cagada, você aperta o Ctrl e o Z, tá? Porque aí você volta tudo de novo. O que você fez? Você coloca o Ctrl e Z. Você aperta o Ctrl Z e ele volta tudo de novo. Tudo pra onde você antes de você mover, né? Antes de você fazer a cagada. Então, tipo, sei lá, você vem aqui. Ah, tava testando aqui, pum, fiz isso aqui. E agora, o que eu faço? Aí você clica o Ctrl Z. Ctrl Z, pronto, voltou. Só que ele tem um limite, tá? Então, assim, se você fazer alguma cagada, arruma na hora. Porque, tá vendo aqui, ó, o histórico, ó? Ele tem um limite, ó. Ele só vai até aqui, ó. Então, se você fizer alguma merda e, tipo, você deixar lá, vou tirar depois, não vai dar certo. Porque você vai ter que voltar tudo de novo e, às vezes, o seu histórico, né, já vai ter passado já. Então, assim, eu recomendo você fazer rápido, né? Arrumar rápido. E aí, aqui você tem a cor, já temos o tamanho, né? O tamanho, como eu falei, vai ali depender do que você... Do balão, né? Às vezes o balão ele é muito pequeno, por exemplo, esse daqui. Então você vai ter que diminuir um pouco mais o texto. Enfim, às vezes é grande, então você vai ter que aumentar. Enfim, aí vai, né, dependendo. E pra você mudar, né? Às vezes você tá vendo que mesmo selecionando o texto aqui, ó. Aqui do lado, mesmo selecionando o texto, não aparece nada aqui, ó. Por quê? Pra aparecer, você tem que apertar 2 vezes. Ou você tem que selecionar tudo. Que aí vai aparecer aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí agora apareceu.
E bom, e aqui, né, o alinhamento, eu recomendo vocês deixar no meio, tá? Aqui, ó. No meio, pra tudo, tá? Todos. Vocês podem ver que eles têm esse alinhamento no meio, ó. Tá vendo, ó? Se você deixar de lado, vão todos ficar aqui, ó, rente à esquerda. Vão todos ficar rente à esquerda. Aqui é rente à direita. É como se você escrevesse num caderno. Se você escrever num caderno, você escreve ele da esquerda pra direita. Entenderam? Só que aqui nos mangás, nas obras, ele é sempre do meio, ó. Fica nesse do meio aqui, ó. E aí você deixa nele. Aqui no anti-aliasing, né, que é o AA. Aqui, cara, eu não mexo muito, mas eu deixo no suave, tá? Aí vai de cada um. Eu gosto de deixar no suave. Mas pode deixar no nítido aí, bem definido, enfim. Vai testando do jeito que você gostar aí. Do jeito que você preferir. Esse negócio eu não mexo, tá? Se tiver em cima, enfim, eu deixo em cima aqui mesmo. Não mexo, não gosto de mexer. Enfim, aqui a questão do texto, né, das configurações do texto é isso. Aí agora você pode perceber uma coisa. Tem uma pequena diferença aqui nos nossos textos, que é... Vocês estão vendo que aqui tem esse negócio branco aqui, né, ó? Esse contorno branco, ó. Então, para fazer o contorno branco não é difícil, tá? Você seleciona o seu texto aqui, né? Da sua área de trabalho aqui. Seleciona o texto, clica com o botão direito nele. Vem opções de mistura. Opções de mistura. Vai abrir essa aba aqui, ó. Essa aba. E aí, com essa aba aberta, você pode vir aqui, ó. Em traçar demarcador. Aqui é o estilo de camada. Aqui você tem vários efeitos, tá? Que você pode usar, tipo sombra interna. Deixa eu desativar. Você tem sombra interna, brilho. Enfim, você tem vários efeitos que você pode usar aí. Do jeito que você preferir, né? Mas você não vai usar, a maioria deles você não vai usar. Você vai usar mais o traçar demarcador. Ou sombra externa. Tá? Que ele coloca essa sombrinha, ó. Tá vendo? Às vezes você vai usar ele também. Mas aqui no nosso caso a gente vai usar esse aqui, ó. Traçar demarcador. Eu tô usando em português, tá? Mas, enfim, é esse daqui, ó. Traçar demarcador. Ele vai estar em preto, né? Que nem vocês lembram ali naquela hora. Tava preto. Aqui, você vai colocar ele na cor branca. Porque é pra ficar igual tá aqui, ó. Você vem aqui, ó. Coloca no branco. Pronto. Tá vendo que ficou igual, ó? Só que aqui ficou um pouco ainda maior. Aí aqui você vem aqui, ó, no tamanho, ó. E aí você pode mudar aí conforme você preferir, ó. Tá vendo? Agora ficou grande. Só que eu acho que fica grande demais. Eu gosto de deixar ele mais ou menos assim. No 4, 3 ali. E aí você tem aqui essas posições que, enfim, aqui fica meio estranho, então deixando fora mesmo. Modo de mistura aqui também, normal. Na opacidade aqui, também não mexo. Tá? Eu deixo no 100 aqui. Né? Ou você usa isso aqui ou você não usa. Não tem porque, né? Mas vai de cada um, né? Se quiser. Aí você pode colocar em gradiente, padrão, né? Cores. Eu gosto de deixar em branco mesmo, que é o que tá ali. E aí, ó, você percebe que fica muito melhor, ó. Tá vendo? Ó? Às vezes você não precisa nem fazer o redraw. Você só apagar aqui um pouquinho aqui, ó. Tirar essas coisas pretas aqui já era, ó. Você não precisa nem fazer o redraw, já ficou por cima ali, ficou bem melhor. Tá vendo, ó? Enfim, aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó. Primeiro texto, é isso aqui, ó. O texto do título, né? Eu ensinei vocês aí a mexer com os efeitos e tudo mais. Agora, aqui pra parte dos balões de texto, né? De conversa. Aqui é a mesma coisa. Você vai clicar o T. Ou aqui, pegar a ferramenta de texto. Antes de você colocar o texto, você vai selecionar a fonte. Aí, por exemplo, eu recomendo você selecionar a Anime Ace 2.0, mas você também tem a Comic Title. Tá? Que essa daqui é boa também, é uma fonte boa, eu uso ela também. Deixa em Italic. Eu gosto de deixar em Italic. Você pode deixar em Bold pra quando for algo mais sério, né? Tipo um grito, algo do tipo. Mas não tem problema, se você é iniciante, você pode usar tudo em Italic mesmo, não tem esse problema aí. Bom, aí aqui você tem o Italic, você tem o tamanho, que nem eu falei, o tamanho você vai mudar dependendo do balão. Então assim, eu não mudo agora, eu só mudo depois, tá? E aí você tem que deixar ele em cor preta, né? Ver aqui, só dar uma conferida, ver que ele tá no meio, tá no suave, tá no meio, beleza, tá tudo certo aqui. Então agora eu posso fazer o texto aqui, né? Como eu falei, se você estiver usando o bloco de notas, fazer aqui primeiro, e depois colocar aqui tudo, você pode vir aqui, copiar do seu bloco de notas, né? E colar aqui já, entendeu? Mas, que nem eu falei, eu não faço isso, porque, enfim, eu acho que compensa mais eu ir traduzindo tudo primeiro, né? Eu colocar os textos primeiro. Então, do jeito que eu faço agora, depois eu faço tutorial da Scan, tá? Vamos deixar isso pra outra hora. Depois, se vocês quiserem, eu faço tutorial desse outro jeito aqui, que é com bloco de notas. Mas do jeito que eu faço é o seguinte, pego aqui o texto, aí eu leio o que tá escrito aqui, where is he? Onde ele está? Aí eu venho, clico aqui no balão, coloco. Onde ele está. Pronto. Onde ele tá. Vou deixar assim.
assim. Onde ele tá? Pronto, ficou grande, né? Só você diminuir. Pronto, diminuímos, ó. Pronto, o primeiro já tá aqui, ó. Tá meio bagunçado, eu sei, mas calma. É a explicação ainda. Depois a gente vai apagar ele tudo ali. Tirar as outras partes ali. Depois a gente vai fazer o refinamento, né? Primeiro aqui é o rascunho, vamos dizer assim. Pronto, aqui já fiz o primeiro balão. Vamos pro segundo. Aqui, right on time, here arrived in the guest room, né? Tipo, eu acho que seria algo como, tipo... Quase agora ele chegou na sala de convidados, tá? Então vamos colocar aqui no primeiro balão. Right on time, eu vou colocar quase agora. Pronto, quase agora. Aqui. No primeiro balão. Aqui no segundo, ele chegou na sala de convidados. Pronto. Aqui vai no seu tempo, tá? Não precisa ter pressa. Você vai pausando o vídeo aí pra entender melhor. Eu acho que eu não expliquei isso, né? Mas quando você vai fazer o texto, se você fizer ele de uma vez assim, ó. Olha como fica estranho. Fica longo, né? Então você não pode deixar ele longo, porque aí não vai caber aqui. Aí o que você pode fazer? Você vem aqui, ó, e vai dando enter, né? Então, por exemplo, você vai comparando com os olhos mesmo, vai medindo os olhos. Por exemplo, ri é ele. Deu espaço. E aí quando você dá espaço, ele vem pra cá. Aí chegou na... Pronto, aí eu falei, eu acho que vou dar espaço aqui, na sala de... Pronto, vou dar espaço aqui também. Pronto. Assim, ó, depois disso você vai arrumando isso depois, tá? É só o rascunho, como eu falei. É só rascunho, é só pra ver, só pra ele ficar aqui dentro do balão. Pronto, ficou dentro do balão, perfeito, tá? Não tem muito problema não. Ficou dentro do balão, perfeito. Se não couber, por exemplo, uma palavra, né? Por exemplo, digamos que convidado é uma palavra que sai pra fora do balão. Tá vendo? Aí você faz isso aqui, ó. Você separa em sílabas, né? Lembra na escola, quando você aprendeu a separação das sílabas, né? Então, por exemplo, você vai lá, convidados. Aí você vai separar. Se o dos ficou pra fora, você vem aqui, ó. Faz a separação das sílabas. Convidar. Coloca o tracinho, espaço, dos. Pronto, ó. Convidados, tá vendo? Ficou certinho, ó. Mas que nem eu falo, eu deixo pra fazer isso aqui depois, né? Eu primeiro coloco o texto aqui, deixo o texto aqui, só pra ficar dentro do balão. Pra eu não esquecer depois. Próximo balão, hall unusual, né? Que no caso seria, que nem eu falei, ó, unusual. É uma palavra meio estranha pra mim. Eu sei o que é, mas eu não sei explicar o que é, né? Tipo, seria tipo estranho, né? Fora do normal. Unusual é tipo fora do normal. Aí você coloca aqui, unusual. Incomum, ó. É isso, incomum. Tá vendo, ó? Unusual. É com incomum, né? Mas assim, fica meio estranho. Aí você pode colocar, que estranho, né? Tipo, colocar o texto. Que estranho. Aí que nem eu falei, aqui depende do seu gosto, de como você quer que fique, tá? Que não é uma questão de certo e errado, é uma questão de adaptação. A adaptação, ela vai de acordo com o cara que tá traduzindo. Se você acha que em comum fica bom, então você vai deixar em comum, não tem problema, né? Enfim, eu acho que fica estranho, então eu vou colocar aqui estranho aqui. Pronto, eu não vou fazer outra página, porque senão vai ficar muito longo. Já tá muito longo, na real. Enfim, pronto, agora que a gente aqui já tem, né? Digamos que você já fez todas as páginas, tudo isso em todos os outros balões. Pronto, você tem aqui, ó. Aí agora você vai fazer o quê? A questão do cleaning, né? Que é você vai limpar os balões agora. O método da scan é diferente, tá? Você lembra que eu falei? O do bloco de notas é diferente. Eu vou explicar em outro vídeo, se você quiser, eu explico como é que faz. Mas aí, agora pra limpar os balões, é bem fácil, tá? Você vai vir aqui, ó. Na ferramenta pincel, você vai clicar com B. Clicou com B, ele vai aparecer essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha significa que você tá com a ferramenta selecionada. Aí, o que você vai fazer? Você tem aqui em cima, né, as variações, né, o que você pode fazer com ela e tudo mais. Só que eu não recomendo você ficar usando aqui de cima, por quê? Porque, imagina, você tá aqui, você vai ter que mover o mouse lá pra cima pra poder mexer, não. Você só vem aqui, ó, e dá o zoom, né, o zoom, inclusive, eu não esqueci de explicar, mas é o Alt e o Scroll do mouse, tá? Você pode dar zoom, ó. Alt mais Scroll do mouse, dá o zoom. Aí você move o mouse, ó.
E vai mexendo, ó. E com o H, que é a ferramenta de mão, você pode mexer a página, ó. Sem mexer a imagem, né? Aqui, ó. Só a página. É o H, ó. Essa mãozinha. Só que se você fizer com o V, ele vai mexer a página, ó. Tá vendo? Então não usa o V. Usa o H. Aqui, ó. H. E aí aqui você tem aqui, né? Você dá o zoomzinho aqui, pra ficar bem próximo. Clica com B, ou ferramenta pincel. Aí você tá vendo que tá pequeno, né? Então, tipo, ia demorar muito pra você fazer tudo. Então o que você faz? Ao invés de você vir aqui e aumentar o tamanho aqui em cima, você vem aqui no balão e clica com o botão direito, né? Pode ser qualquer lugar. Você clica com o botão direito. Aí vai abrir aqui, ó. Aí você tem o tamanho, tem a dureza, tá? A dureza, eu deixo ela no 80%, tá? A dureza é isso aqui, ó. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a dureza, ó, 100%, ela fica assim, ó. Ela fica assim, no 100%. Agora por exemplo, 50%, ó como é que ela fica, ó. Fica mais suave, ó. Tá vendo, ó? Ele deixa mais suave. Então, como eu falei, vai de gosto, né? Eu gosto de deixar aqui no 80, mais ou menos. Eu mudo também dependendo do fundo, né? Por exemplo, aqui eu não uso 100, aqui eu uso uns 80, mais ou menos 50 por aí. Quando eu fazer o redraw ali. Enfim, aí aqui, ó, você vai fazer o quê? Vai escolher o tamanho que você quer, a dureza que você quer. Você tem esses presets aqui também, mas eu não uso nenhum deles. Se você quiser usar, você pode usar aí pra você testar. Você coloca o tamanho. O tamanho aí, cara, é da sua preferência, do que você preferir. Se você gosta de deixar pequeno e aos poucos, beleza. Eu gosto de deixar ele grande aqui assim, ó. Bem grande, que aí ele já apaga quase tudo de uma vez. Entendeu? Pra você escolher, é claro que você tem que escolher a cor também, tá? Porque senão pode vir com outra cor, pode vir com preto, né? Por exemplo. E aí você pinta tudo de preto. Não. Pra você escolher a cor, você segura o Alt, aí vai ficar essa cruzinha aqui. E clica com o botão esquerdo, no branco, né? Ou na cor que tá de fundo aqui. Clica aqui com o botão esquerdo. Pronto, clicou. Selecionou a cor. Agora é só você passar por cima. Com o botão esquerdo, você vai passar por cima. Ó, passou por cima da imagem, tá? Deixa selecionada. Aqui, ó. Deixa selecionado o background. A primeira imagem. Se você deixar aqui no que estranho, ó, ele vai dar erro aqui, ó. Vai pedir pra rasterizar. Não, não é isso. Se der esse erro aqui, não. Seleciona o background primeiro, ó. Background selecionado. Apagou. Pronto. Tá vendo, ó? Agora sim. Ficou selecionado, ó. Aí eu vou fazendo todos primeiro, tá? Antes de eu mexer aqui. Aí agora eu venho, clico o H, né? A mãozinha. Mexo aqui pro lado. Clico no B de novo para selecionar o pincel. Vou lá, confiro que tá com a cor branca selecionada. E apago. Ó, apaguei um pouco aqui. Ctrl Z. Tá vendo? Ctrl Z. Venho aqui de novo. Beleza, ó. Apaguei tudo, ficou bom. Agora nesse balão aqui, dá pra aumentar um pouco mais. Aí, ó. Pronto. Perfeito, ficou bom. Agora aqui de baixo, aumenta um pouco mais. Pronto. Aí, ó, tá vendo? Pronto, ó. Ficou os textos onde era pra tal. Tudo bonitinho, fizemos o cleaning dos balões. Você vai fazer isso pra todos, tá? Então, por exemplo, você vai fazer isso pra todos. Pra todos. Bom, agora que a gente já fez o cleaning dos balões, agora a gente vai conferir os textos, né? Se tá tudo certo. Vamos ver aqui, ó. Tá bom assim, gostei. O texto tá bom assim, não vou mudar. Aqui eu não vou mudar. O quase agora também tá legal, não vou mudar. Aqui, ao invés do ponto final, eu vou colocar aqui quase agora, vírgula. É que assim, o certo seria o contrário, né? Seria ele chegou na sala de convidados quase agora. Mas como no mangá você lê da direita pra esquerda, é normal que as palavras fiquem ao contrário, tá? Não tem problema isso. É que nem eu falei, você pode encontrar outra forma de adaptar também. Às vezes eu não encontrei, mas você pode encontrar. Se você encontrar outra forma, beleza. Aí você vai colocar do jeito que você quiser. Bom, o quase agora eu gostei, ficou assim. Aí aqui, ele chegou na sala de convidados. Vou abaixar um pouco. Diminuir um pouco. Pronto, ficou bom assim, gostei. Que estranho. Ficou bom também. Não vou mexer muito. Vou aumentar o junk talvez. Pronto, é isso. Pronto. Aqui, ó. A primeira página aqui, os balões você já fez. Tá tudo pronto já. Tudo certo.
Agora a gente vai pro redrawn. O redrawn eu deixo pra fazer por último, tá? Primeiro eu sempre faço que nem eu fiz agora, os balões. Primeiro os balões de texto, coloco os textos ali, tudo certinho, bonitinho. O redrawn, a gente vai usar ele pra muitas coisas. Por exemplo, tá vendo aqui? Que é quando o texto não tá dentro de um balão, né? Porque se o texto estiver dentro do balão, você seleciona o branco e você só passa por cima, né? Tá vendo que foi bem fácil de fazer isso? Só que nos mangás, a gente tem muito isso daqui, ó. Que é texto fora do balão, tá? Por exemplo, aqui, esses negócios aqui, ó, esse CFX, isso daqui eu não faço porque, assim, realmente não acho que vale a pena você fazer porque demora muito tempo, né? Vai, tipo, consumir muito tempo e é bem difícil de fazer. Enfim, se você não sabe desenhar, eu mesmo não sei desenhar, então não compensa fazer isso aqui. Mas, por exemplo, pra tirar esse KDT Scans, essa marca d'água, você vai fazer o redrawn. Pra colocar o título aqui, você vai ter que fazer o redrawn também. Tudo isso, você vai ter que fazer o redrawn, tá? Então é por isso que eu falo, vocês estão vendo que é um fluxo de trabalho que, assim, exige bastante coisinha aqui, coisinha ali. Então é por isso que nas scans o pessoal precisa de ajudantes, né? Precisa de outras pessoas. Por isso que tem até gente que contrata, que eles pagam pra você fazer isso. Que realmente, se você for fazer tudo sozinho, é um trabalho meio chatinho de fazer. Mas assim, dá pra fazer. Quando você pega o jeito, você faz rapidão. Bom, pro redrawn, a gente vai fazer o seguinte. Você tem a opção, né? Dependendo do fundo, que nem eu falei, dependendo do fundo que tá aqui, você pode pegar uma cor que tá aqui e passar por cima. Só que, ó, não fica bom. Tá vendo, ó? Se eu colocar o texto. Olha só, fica estranho, ó. Eu não gostei, fica estranho, ó. Então, eu não faço isso, tá? Eu não faço isso. O que eu faço aqui é um macete que eu vou ensinar pra vocês agora, tá? Como a gente tá no Photopea, algumas coisas, né, do Photoshop, que tem no Photoshop, a gente não consegue usar. Por exemplo, o IA, porque você poderia selecionar essa área aqui e pedir pra IA refazer ela, né, sem o texto. E aí, tipo, seria bem mais fácil, né, que tem no Photoshop, eu sei que tem um negócio que faz isso. Aqui no Photopea você tem algumas coisas, né, por exemplo, o desfoque, a ferramenta de desfoque, ou a ferramenta de borrar, né, que elas fazem isso, ó. Selecionar o background, elas fazem isso, ó. Só que assim, não fica bom, cara, não fica bom. Eu já tentei, assim, a maioria das vezes não fica bom, tá? Você fazer isso aqui, ó. Não fica bom. Então, assim... Bom, graças a Deus eu consegui chegar no deu limite, né? Cuidado com essa ferramenta, porque, ó, ela faz muito, ela seleciona muito, ó. E quase que eu cheguei no limite, eu não conseguia mais dar Ctrl Z, eu teria que fazer tudo de novo. Enfim, a ferramenta de borrar é muito ruim. A de desfoque também não ajuda muito não, tá? Essa de desfoque aqui não ajuda muito não. Você pode usar, né, se você não quiser fazer o redrawn, né, que é bem chatinho de fazer o redrawn. Você usa ela aqui, ó. Dá um desfoquezinho. Pronto. Pronto aí, ó. Assim, tá bom, ó, tá vendo, ó? Tá bom assim. Já era, ó. Um exemplo aí. Vou deixar assim, ela assim. Você pode até aumentar aqui um pouco, ó. Pronto. Porque assim, o pessoal que tá lendo, eles não vão, tipo, parar pra pensar nisso, né? Você não vai parar pra ficar olhando essa questão aqui, essa parte. Então assim, não tem porque se preocupar muito com isso aí. Ficou legível, tá? O que importa é ficar legível. Ficou legível, ó. E não ficou aparecendo atrás, então não ficou estranho, ó. Tá vendo? Só que vai ter hora que não vai dar certo você usar a ferramenta de desfoque, né? Por exemplo, aqui. Aqui, a ferramenta de desfoque não adianta nada você desfocar isso aqui e passar por cima, né? E colocar o texto por cima. Não tem como você fazer isso. Então aqui, vamos agora pra marca d'água, né? Como que você tira essa marca d'água daqui? É só você copiar aqui, é a mesma coisa do balão. Se for numa parte branca, você copia o branco que tá ali e passa por cima, ó. Pronto. Só que aqui a gente chegou num problema, que é isso aqui, ó. Olha só isso aqui. O Scans tá em cima do desenho, tá em cima da arte. Então aqui não dá pra gente passar o branco porque vai apagar a arte. Não dá pra passar o branco aqui. E olha só isso aqui. Fica horrível, ó. Horrível. Fica bem amador. Então não faça isso. É por isso que eu falei, né, que se você tiver uma outra opção de você usar uma scan que não colocou a marca d'água, por exemplo aqui, você já faz aqui. Só que nem eu falei, ó, essa scan russa, ó, a qualidade é menor. Vocês estão vendo, ó? Olha só, a qualidade é menor da imagem, ó. Na gringa, ó, é melhor. Olha só. Na russa, ó, é menor a qualidade, tá vendo? É por isso que eu falo que, mano, esse negócio de pegar de outras scans é ruim por causa disso, só porque as scans, algumas scans deixam uma qualidade muito ruim, cara. Então aí, você tem isso aqui, por exemplo, isso aqui, galera, não tem como fazer, cara. Se você for fazer isso aqui, vai ficar muito trabalhoso, muito cansativo. Eu vou fazer aqui só pra poder mostrar como é que faz, né? Se caso você se deparar numa situação em que não tem outra, né, scan pra você pegar, não tem outra imagem. E assim, aqui é a mesma coisa, né? Você só apagaria aqui, galera.
e usaria o bloco de notas, né, que eu falei. Você só apagaria aqui e colocaria o texto. É a mesma coisa para todas as línguas, ó. Aqui em cima também, ó. É a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa para todas as línguas, os idiomas. Você só vai apagar e vai colocar o texto em cima em português. Mas se caso não tiver outra scan para você pegar, você outra scan também, colocar uma marca d'água gigante aqui. Enfim, você só vem aqui, ó. E assim, não fica tacando hate não, tá? Nos caras que faz isso aqui, porque isso aqui, galera, cada um faz, né? Enfim, os caras têm site e tudo mais pra poder colocar, né? E é um trabalho que eles fazem, então, enfim, deixa eles com essas marcas d'água ali. Eu mesmo, eu falo que, tipo assim, se for pra fazer uma marca d'água, deixa aqui no branco, ó. Que fica mais fácil pro cabra ali tirar. Deixa aqui no branco, ó, entendeu? Eu tiro porque não é a scan que eu tô, então assim, não tem lógica eu deixar aqui se não é eu que tô nessa scan, entendeu? Então você tem que tirar, cara, não deixa, não recomendo vocês deixar de jeito nenhum. Agora, pra fazer o redraw aqui, você poderia falar, né, mas você pode pegar essa cor aqui. Só que não dá, porque essa cor aqui não é o jeito que tá aqui, né, porque isso aqui nos mangás, galera, a gente chama de retícula, tá vendo, ó? Isso aqui, ó. Esses pontilhados são as retículas, ó, tá vendo que tem bastante, ó, retícula? Retículas. Então, e essas retículas, elas não são cores sólidas como um branco, por exemplo. Não são cores sólidas como um branco. Ou como um cinza, né? Se eu colocar só o cinza aqui, ó, não vai combinar, ó. Que estranho, ó. Tá vendo? É por isso que a gente chega na gambiarra, tá? Isso aqui é a gambiarra de brasileiro, que, assim, vai facilitar muito o nosso trabalho aqui agora. Basicamente, o que você faz? Você vem aqui na seleção retangular, com M, clica no background, lembrar de sempre com background selecionado. Tudo que você fizer aqui no background, na página da scan, você tem que estar com o background selecionado. Você vem aqui em cima, tipo uma partezinha aqui que seja igual a essa daqui, né? Uma parte que seja igual. Vem aqui um pouco em cima aqui, ó. Segura o botão esquerdo e arrasta. Selecionar essa área. Pronto, você já deve estar imaginando como fazer, né? Pois é, selecionou a área, clica com o botão direito. Tá vendo? Quando tiver os pontilhetes aqui é porque você tá selecionado. Você vem em camada via cópia. Pronto. O que ele fez? Ele fez uma cópia dessa mesma área que tá aqui, ó. Que você selecionou. Aí você clica com V, mover. Seleciona aqui, ó. Vai estar de camada 1. E olha o truque de mágica. Pega essa coisa que você fez aqui e arrasta pra baixo. Aí, ó. Pronto. Arrastou pra baixo. Olha só. De longe, ó. De longe, galera, ó. Não dá nem pra perceber, ó. É claro que tem umas pontinhas aqui em cima, mas isso aqui você vai arrumando, né? Isso aí você vai fazendo aí. Dá pra fazer aqui, ó. Pronto. Tirou a pontinha. Aí você, enfim, você vai fazendo aí. Você pode deixar maior, né? E tudo mais. Aqui a camada um pouco maior. Eu não recomendo você mexer aqui no tamanho, tá? Porque se mexer no tamanho, ele vai ficar tudo bugado, ó. Ó lá. Fica bugado, não combina. Então não mexe no tamanho, tá? Se você quiser mexer no tamanho, você vem aqui no M na seleção retangular e você seleciona uma área maior, mas não mexe no tamanho, depois que você já fez tudo. Aqui no S eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, selecionar aqui até aqui embaixo, camada via cópia, pronto. Coloquei aqui. Você pode copiar a mesma coisa com o Alt, você clica com o Alt selecionado, né, na camada, seleciona o Alt, clica com o Alt, segura o Alt e clica com o botão esquerdo, e aí você arrasta, que aí você copiou aquela coisa ali, aquela camada, tá vendo? Pronto. E aí aqui, você pode fazer aquela questão, né, de tirar essa partezinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Copiou a cor que tava aqui e pronto. Selecionou preto aqui, colocar 2 pixels aqui, ó, que normalmente é o tamanho dessas linhas. Só vem aqui, pronto. Selecionou, pronto, ó. E aí você vai fazendo pros outros. Só que, por exemplo, aqui você vê que aqui é um pouco mais complicado, porque tem muita linha aqui, ó. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma linha aqui que vem aqui. A gente tem uma linha que desce aqui. Tá vendo? Ó, a gente tem mais outra linha aqui. Tem mais outra linha que vem até aqui. Outra linha que vem até aqui. Outra linha que vem até aqui, ó. Uma linha que vem até aqui. Enfim, eu só tô dando um exemplo aqui, tá? Tá vendo como é bem chatinho de fazer? E aí você precisaria vir aqui, selecionar o M. Selecionar, por exemplo, essa partezinha aqui. Camada via cópia. Pegar o V. Camada selecionada. Desceu pra baixo aqui até a linha.
Pronto. E aí você pode ir fazendo isso, tá? Eu não vou fazer aqui porque, enfim, o vídeo já tá, mano, vai tá. E aí vocês podem ver que essa partezinha aqui, ó, já ficou bem disfarçada, não dá nem pra perceber. Não dá nem pra perceber. Se você for um leitor, você não vai ficar prestando atenção nessas coisas aqui. Entendeu? Você tá lendo ali, cara, você não tá nem aí pra essas coisas aqui, né? Você não vai prestar atenção. Então, assim, o interessante é que não fique feio, tá? Não fique tão feio ao ponto do cara tá lendo ali e ele perceber isso. É interessante que você deixe ele de uma forma, né, pelo menos ali, escondido ali, disfarçado. Tá vendo, ó? Ali, ó. Pronto. Tá vendo, ó? Você vai fazendo isso, ó. Só que, como eu falei, é muito chato ficar fazendo isso aqui e demora muito tempo, porque você tem que fazer bem, ó. Você tem que ficar, tipo, arrumando essas coisas aqui, ó. Tá vendo, ó? Essas linhas, aí tem que ficar limpando, tem que fazer isso, não sei o quê. Então, assim, no fim mesmo, eu recomendo você usar uma outra scan aqui, ó, que tá sem, uma página que tá sem. Por exemplo, aqui na página 2, tá vendo aqui, ó, que tá no branco, ó. Aí no branco é só você passar aqui por cima, ó. Pronto, passou por cima, já era, o problema resolvido, galera. Aí, ó. Aí você não precisa nem usar da outscan. Só que aqui, por exemplo, aqui já tem outra coisa, ó. Tá vendo, ó? Outra marca d'água. Aí aqui você teria que fazer isso aqui. Copiou aqui, ó. Copiou aqui. De cima, colocou aqui. Aí você vai colocar tudo aqui. Pronto. Aí você pode mesclar, né, as camadas. Mesclar camadas, seleciona todas, né, as camadas. Mesclar camadas. E aí você desenha por cima, né? Por exemplo, aqui eu passei por cima da linha, né? Aí você vem, copia aqui, ó, o preto da linha. E aí você desenha por cima, ó. Tá vendo, ó? Ele vem daqui, né, ó. Enfim, não tá perfeito, mas é só pra dar um exemplo mesmo. E aí, essa parte aqui que ficou pra fora, você pode usar a borracha, tá? A borracha, ó. E aí você apaga. Pronto. Tá vendo? E aqui embaixo é a mesma coisa. Você vem aqui, ó, copia tudo isso aqui. Camada via cópia. Dá aqui, ó, faz várias camadas. Mescla tudo. Mesclar camadas. Pega a borracha aqui, ó. Apaga isso daqui. Pega isso aqui. Pronto. Olha só. Ficou o coisinha ali, mas enfim, isso aqui você vai fazer sério, tá? Eu só tô dando exemplo. Ó, nem dá mais pra perceber, ó, que tirou dali. Entendeu? Ó, ficou bom, ó. Não dá nem pra perceber. Tem um negocinho ali, mas é fácil de tirar, né? É só você fazer outra cópia daqui, colocar aqui. Mas nem sempre vai ser tão fácil assim, né? Que nem eu dei o exemplo ali atrás. Às vezes vai ser um negócio assim, ó, cheio de detalhes, até em cima dos detalhes, ó. E aí é bem mais complicado de você tirar. Então é por isso que eu recomendo vocês verem, né, quais house que estão melhores pra você fazer, tá? Mas bom, basicamente é isso daí, tá? A questão da tradução aí de mangás. Se vocês quiserem, depois eu ensino como faz a Webtoon, mas a Webtoon segue o mesmo exemplo, é a mesma coisa o Webtoon. A diferença é que na Webtoon é mais fácil, tá? Porque na Webtoon não tem esses textos aqui em cima de arte. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um pouco mais chatinho. Por quê? Porque aqui, ó, vocês podem ver que não tem o branco aqui. Se você fizer aqui com branco, ó, dá pra ver, ó, que você pintou com branco. Então, assim, aí você teria que fazer outro tipo de coisa, né? Você poderia, por exemplo, fazer a mesma coisa da marca d'água, ó. Copiar aqui e colocar por cima. Tá vendo? Colocou por cima. E aqui você copia o outro ali, né? Desse lado aqui. E coloca aqui por cima. E aí depois você junta tudo e refaz ali, né? Cadê? Deixa eu juntar tudo aqui, ó. Selecionou tudo, botão direito, mesclar camadas. Com a camada selecionada, tá? Porque se você fizer aqui embaixo não vai aparecer, tá? Se você mexer qualquer coisa aqui embaixo. Que a camada ela tá por cima. Então, ó, não vai aparecer, ó, tá vendo, ó? Não aparece porque a camada tá por cima, então você tem que mexer aqui, ó. Selecionou aqui a corzinha, né? Preto, pronto. Enfim, tá bem meia boca aí, mas é só pra mostrar. E aí você apaga isso aqui, né? Pronto, ó. Apagou. Já era. Pronto, então aqui. Aí aqui é só você copiar o de cima e deixar aqui ou copiar os cada lado. Enfim, assim ficou claramente visível. Mas quando você colocar o texto aqui não vai dar pra ver. Quando você colocar o texto e o demarcador lá branco, né? O contorno branco, você não vai nem conseguir perceber isso aí.
Mas enfim, nos manhwas, né, não tem isso, né? Mas tem às vezes umas textos que ficam em cima do cabelo do personagem, e aí você tem que fazer o redraw e tudo mais. Então é assim, o que mais toma tempo, vai consumir seu tempo, é na hora de fazer o redraw, tá? Não é na parte de traduzir que o pessoal acha que é. O pessoal acha que traduzir é a parte difícil, mas não é difícil, né? Se você souber ali o inglês, não é difícil, cara. É bem facinho de você traduzir. O problema tá no redraw, de você refazer os desenhos desses negócios aqui, ó. Tá vendo? Essas coisinhas aqui, por exemplo. Se você quiser realmente fazer o redraw disso daqui, ó, você vai ter que descobrir o que significa isso daqui no japonês e apagar tudo isso daqui, refazer o desenho bonitinho e colocar aqui, entendeu? Então, assim, é um pouco complexo aí. Se vocês quiserem, depois eu faço a parte 2 de como que faz com o manhwa. É bem mais fácil com o manhwa, que nem eu disse. É só mesmo, a maioria dos manhwas, eles colocam o texto num fundo preto, né? Quando não tá dentro dos balões, eles colocam no fundo preto ou fundo branco, então é bem fácil. A não ser que seja aquelas webtoon de sistema, né? Porque aquelas webtoon de sistema tem uns coisinhas ali que você tem que ficar fazendo redraw também, né? Do sistema ali da tela. Eu espero que tenha ficado claro aí como que faz essa parte agora da edição, né? Como que faz a edição da página. E aí depois, né? Quando você terminou a edição da página, você precisa exportar essa página, né? Você exportar essa página que você fez aqui. Como é que você exporta ela? Você vai vir em arquivo, aqui em cima, vai vir em exportar como, tá? PNG, tá? Sempre PNG. Sempre PNG, que é a melhor qualidade que fica. Sempre PNG. Exportar como PNG. Exportou como PNG, aí você tem a preview aqui, tá? Eu não recomendo vocês deixarem aqui na qualidade em 100%. Por quê? Porque a qualidade de 100%, ela deixou o máximo de tamanho possível do arquivo, tá vendo? Aqui é o tamanho do arquivo, ó, 1.8 MB. O tamanho do arquivo, galera, não precisa ser desse tudo aqui. E se você deixar, por exemplo, nos 50%, você vai ver que não vai mudar nada. A preview, ó, não mudou nada. E ele ficou mais leve, tá? Então eu recomendo você fazer isso, ó, pra deixar mais leve. Principalmente quem usa o celular, né? Porque no celular, até no celular e também nos próprios sites, pra carregar a imagem. Quando a imagem ela é muito grande, muito pesada, demora mais pra carregar. Então quem tem celular mais fraco, aí às vezes uma internet mais fraca, vai demorar pra ler. Então assim, você tem que pensar também, né, no pessoal que tá lendo aí, as pessoas que não tem um celular tão bom, uma internet tão boa. Então você salva numa qualidade mais baixa, nos 50%, por exemplo, que ele não muda a qualidade, ó, na real, não muda a qualidade, ó. Você pode ver ó, aqui, ó, olha aqui, 100%, mudou nada, ó, 50%. Agora ele vai mudar, se você colocar no 10 aqui, no 2%, ele muda, né? Aqui ele muda, mas se você deixar nos 50%, 60%, ele não vai mudar muito não. Então bom, aí depois que você tem aqui, né, você viu aqui, pô, tá tudo certo, reveu tudo aqui, fez a revisãozinha. A revisãozinha eu gosto de fazer quando eu termino de fazer tudo, né, então eu só dou uma geral pra ver se tá tudo certo, né, pronto. Fez tudo aqui, tudo certinho, beleza. Aqui no nome, você vai colocar o nome que você quiser, eu deixo como nome 1, que é a página 1 do mangá, né. A página 1 eu coloco 1, formato PNG, altura e largura você não mexe, pixel você deixa assim, não mexe mais nada, aqui mais nada. Você pode salvar, mas eu gosto de clicar aqui, ó, 3 pontinhos. Aí você tem aqui várias opções. Você vem este dispositivo, né, no seu dispositivo, carregar este dispositivo, aqui, pronto. Ele vai abrir o pop-up, né, para você colocar, selecionar qual a pasta que você quer salvar. E aí, vocês lembram que eu falei sobre a pasta dos mangás lá? Então, é agora que ela vai fazer efeito. Por quê? Agora você vai salvar naquela pasta. Você vai lá naquela pasta do mangá. Você vai no mangá que você tá traduzindo, né? A obra que você tá traduzindo. Vai abrir ela. E você lembra daquelas pastas que eu falei que você criou, né? A pasta PTBR1, PTBR2, PTBR3. Então, aqui eu tô PTBR4, que é o capítulo 4 que eu tô traduzindo. Você vai vir aqui, selecionou ela, ó. Não tem nada aqui ainda, porque essa é a primeira página. Pronto, PTBR4. Tá tudo certinho, selecionar pasta, permite ele ver os arquivos, pronto. Aí aqui você tem o nome, você deixa aqui 1.png, coloca em save, pronto. Aí você deixa salvar alterações, né, pra ele tá pedindo permissão, salvar alterações, pronto, salvou, galera, bem rápido. Aí você vem aqui conferir, vamos ver aqui, ó, PTBR4, tá aqui, ó, a página. Aí, ó, a página ficou aqui, ó, bonitinha a página, ó, qualidade boa, dá pra você ler bem, ó, tá vendo, ó, o texto aqui ficou legível, ficou tudo bem bonitinho, tudo legível. E aí você vai fazendo isso com todas as outras páginas, tá? Até chegar no final. Por exemplo, aqui eu tenho 25 páginas, né?
Então assim, você vai fazer com todas as 25 páginas, você vai fazer isso daí. E quando você tiver tudo pronto, você vai publicar, né? Você vai postar ele em algum indexador, em algum host, né? De tradução de fãs. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem aqui, eu uso o Mangadex, tá? Porque o Mangadex, ele já coloca em todos. Ele já manda pra, tipo, pro Comic, pro Mangafire, ele já manda pra todos, né? Então, eu recomendo vocês colocar no Mangadex, tá? E pra você postar no Mangadex, você precisa ter uma conta no Mangadex, lógico. Você tendo uma conta, eu tenho uma conta aqui, eu sou Group Leader aqui no Mangadex. Você tendo uma conta, você entra lá no mangá, né? Que você quer na página do mangá que você tá traduzindo. Você entra na página dele e você vai vir aqui, ó, nesse sinalzinho aqui, ó, tá vendo? De upload. Você vai clicar nele e assim, lembrando que isso com uma conta, né? Se você não tá afiliado com nenhum grupo, eu crio o meu grupo aqui, né, que é Zêndice, porque pra mim fica mais fácil. Mas você pode colocar o Not Affiliated with any Group. Pronto. E aí aqui você pode publicar, né? Aí que você tem as suas informações. Eu recomendo vocês lerem, né, as guidelines, né, que é os guias. Ler tudo isso daqui, ó. Tá vendo? Ler tudo isso, né? Fica ciente aí do que pode e não pode. Você só pode colocar aqui se você tiver permissão do original, né? Enfim, entre aspas, né? Digamos, você tem que ter a permissão, né? Eu tenho a permissão, confia sim que eu tenho a permissão dos caras pra poder publicar mais. Aí você pode colocar aqui o volume number, né? O capítulo 4 ali é o volume 1. Pra você saber o volume, você pode seguir os outros, tá? Você pode seguir os outros. Deixa eu sair aqui, só pra mostrar. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, volume 1. Volume 1, ó, capítulo 4, ó, tá vendo aqui? Então você pode seguir os outros, ó. Não tem título no capítulo, beleza? Então só dá o upload mesmo. O título ali, você pode colocar o título que tava aqui, ó. Tá vendo? Ó, o título que a gente fez. Só que eu não coloco, né? Eu não coloco aquele título. Enfim, você pode colocar o chapter name. Você pode colocar aquele título ali. Eu vou até colocar depois o dos outros. Vou colocar o dos outros. Enfim, volume 1 a gente conferiu. Capítulo 4 conferido também. Não coloca o 04, tá? Ali nas regras eles falam que não pode colocar 04, é só 4. Só 4 e já era. Scanlation Language, né? Você vai colocar o português. Vai procurar aqui o português. Português BR. E aqui, ó, é a mágica, né? Onde você vai colocar as páginas. Se for um one shot, tá? Você seleciona isso aqui, ó. This is a one shot. Mas não é, então, né? Não é um mangá normal, então não precisa. Aqui você vai colocar no mais. E aí aqui, ó, você vai selecionar o PTBR4, né? Que no caso deve ser o PTBR1 o seu aí, que você começou do primeiro, ou se você começar do mangá que foi dropado, que nem no meu caso, né? O Flower de All Might, eu comecei pelo capítulo 53, se não me engano, porque foi dropado, né? E vocês podem ver que o Webtoon é fácil, ó, porque só tem balão, ó. Tá vendo aqui, ó? Só tem balão, galera, ó. Não tem imagem ali, entendeu? Não tem, ó. É só balão, ó. Então é bem fácil de traduzir o Webtoon, ó. Depois eu faço o tutorial, é bem fácil mesmo. E aí eu comecei do capítulo 44, eu deixei no 44. É que aqui, como foi um teste que eu fiz, então eu não deixei organizadinho, que nem no outro mangá, né? Aqui, ó, ficou bem, tipo, PTBR, que cagadão aqui. Mas aqui, ó, do Rinkoku, aqui eu deixei bem organizadinho, ó, PTBR4. Aí você vem aqui e seleciona todas as páginas, né? Vamos dar exemplo aqui o PTBR3, que foi o capítulo 3 que eu traduzi. Você vai selecionar da página 1 até a última página, né? Tem aqui esse negócio que vocês quiserem sim fazer, né? Que é tipo uma notinha final ali que você deixa. Eu gosto de deixar aqui a mensagenzinha pro pessoal aí. O pessoal que lê lá. Seleciona a primeira, dá o seguro shift. Seleciona a última. Selecionou todas elas. Você clica em abrir. Aqui, ó, abrir. E aí ele vai enviar todas aqui, ó. E aí você confere aqui, né, pra ver se tá tudo certo. Tá na ordem correta. Aí você lê aqui, ó. Clicou aqui. Vai lendo, galera. Vai lendo pra ver se tá tudo bonitinho e tudo mais. Tá tudo certo, tudo correto, não tem nada errado. Se tiver também, enfim, uma coisa em outra, não tem problema, né? Você pode só se abrir lá o Photopea aqui, ó. E você ajeitar, né, de novo a página. Enfim, pronto. Aqui, ó, tá tudo aqui, carregou todas as páginas, né? Às vezes fica dando problema aqui, mas só se esperar que depois volta. Páginas carregadas. Aqui, ó, confirma isso daqui. Upload, tá? Eu não vou clicar porque eu já fiz o upload, aí pode dar, os caras podem me banir aí, então não vou fazer isso. Mas aqui, ó, upload, tá? Pronto, e aí já era, galera. Você fez o upload do seu mangá aí, da sua tradução. Tá aí, contribuiu com todo mundo, com a comunidade aí. Vai aparecer aqui, né? E como se for a sua primeira vez traduzindo, então provavelmente você vai ficar num tempo de espera, tá? O pessoal do Mangadex vai te deixar num tempo de espera de 3 dias, mais ou menos. 2 dias, eu acho. Se for a sua primeira vez publicando, né, uma tradução. Que aí eles têm
os moderadores vão revisar, né, pra ver se tá tudo certo, se não tá lastrando o negócio, né. Mas enfim, basicamente é isso aí, tá? Enfim, então, esse aí, se inscreve aí no canal, se não for inscrito aí, e dá uma olhada nos outros mangás que eu traduzi aí. Eu traduzi só esse por enquanto, né? Só tem esse, mas tem também o Flower de All Might, que eu comecei a traduzir também, que é o Webtoon, essa daqui, ó. Essa daqui eu comecei a traduzir também ela, ó. O pessoal dropou ela há 2 anos, ela é boa, eu gostei. Eu comecei a traduzir essa daqui, então dá uma olhada lá nas Webtoons que eu traduzi, se inscreve aí também. E é isso aí, deixa o like aí também no vídeo. É nóis. Se vocês quiserem que eu traduza, que eu ensino como é que faz a tradução da Webtoon, vocês deixem aí nos comentários, que eu ensino, que é bem mais fácil do que o mangá, tá? Bem mais fácil. Aqui até mesmo se você, nem se você for uma pedra, se você for um primata, você consegue fazer, tá? Então não tem dificuldade nenhuma aí. Então bom, é isso aí, valeu e falou. Bom, outro método que tem como fazer isso, fazer o redraw dessa parte aqui, é bem mais fácil, né? Se você tiver o outro RAW de outro scan, você consegue fazer bem mais facilmente esse redraw aí. E é bem mais fácil que o outro, tá? Eu vou explicar como é que é. Você vai usar o mesmo método daquele que eu expliquei ali no redraw, só que tem uma coisa diferente, né? Ao invés de você, por exemplo, copiar com a seleção de ferramenta retangular, ao invés de você copiar isso daqui, você vai copiar o da outra scan, ó. Aqui é o da scan russa, tá? Você vai copiar aqui, ó. Então, por exemplo, tem duas formas. Ou você copia daqui essa cena inteira, né? Por exemplo, eu não lembro qual que é o tamanho lá, mas digamos que seja tudo isso aqui. Você seleciona tudo, né? Que nem eu expliquei. Camada via cópia. Não, é camada via cópia. Você dá um Ctrl C, né? Ou você clica com o botão direito. Que não vai aparecer. Então você tem que dar o Ctrl C mesmo, tá? Só apertar o Ctrl, segura o Ctrl, aperta o C. Volta lá para outra página. E você dá um Ctrl V. Aí, ó. Ela apareceu aqui, ó. E aí você só arrasta aqui para baixo. Então ele fica mais ou menos... Só que aqui você tem que aumentar, né? Porque ela tava meio para baixo, né? Porque aquela qualidade ela é um pouco pior que essa daqui. Então assim, tem como fazer assim, só que é um dos jeitos, tá? Não é o jeito que eu faço, que eu comecei a fazer, tá? Porque ó, fica meio estranho, ó, não combina muito. Então assim, ao invés disso, você pode fazer de outra forma, que é o seguinte: pegar essa imagem aqui da outra scan, você pega ela, seleciona o background, ou você pode pegar ela da sua pasta lá, você vem aqui na principal, né? Enfim, não tá traduzido aqui porque eu tirei. Você vem aqui, ó, na principal e você dá um Ctrl V, ou você arrasta a página da sua pasta que você salvou. E aí você vem aqui nas pontas, ou se ela for menor no caso, porque a qualidade é um pouco inferior à da Gringa, da scan Gringa. Então a imagem, por isso que a imagem tá menor. Você vai segurar aqui nas pontas, vai segurar o Alt, ele vai aumentar, ó. Deixar do tamanho da página, correto? Depois que você fizer isso, você vai vir aqui para baixo, ó. Vocês lembram de onde estava lá? Você pega a da scan russa, da outra scan que você pegou. Você pega ela e coloca para baixo, tá? Da principal, tá? Vamos falar assim, secundária e principal. A outra scan que você tá pegando, ela é a secundária. A scan que você tá pegando do inglês é a principal, tá bom? Então você vai deixar a scan secundária abaixo da principal aqui nas camadas, ó. Depois que você fizer isso, aí é aqui que tá a mágica. Você vai usar a mesma coisa da seleção retangular, tá? Você vai pegar aqui a seleção retangular, selecionar a camada principal, né? A página principal. Colocar aqui por cima. Assim, desse lado aqui, nem precisa fazer, só sempre tá de branco aqui, né? Você pinta aqui de branco, ó. Você vem aqui na camada principal, você dá um zoom aqui, e você seleciona tudo isso aqui, toda a letra, tá? Funciona muito bem para qualquer marca d'água. Selecionou aqui tá a mágica. Você vai clicar com o botão direito na sua seleção e vai camada por corte, tá, né? Não é camada via cópia, é camada por corte. Selecionou, ele vai estar selecionado aqui, ó, camada 1. Aí agora, ao invés de você mover, você só vai deletar. Pronto, deletou.
Pronto. Tá vendo? Ficou por baixo. Ó. A camada secundária, que é da outscan, que não tem a marca d'água, ficou por baixo, ó. E aí, ó, fica muito melhor, galera. Se você é um leitor, você não vai ver isso aqui, tá? E assim, esse daqui ainda ficou meio embaçado, mas eu vou mostrar pra vocês outros que eu fiz. Enfim, esse aqui ficou meio embaçado, mas ainda assim, isso aqui ajuda pra caramba, vocês entendem? Tá, esse aqui é um método bem melhor e assim, mesmo que ficou embaçado é porque a scan russa, ela é uma qualidade inferior, né? Como a gente tinha visto antes. Ela não tem nem ela não tá em PNG, tá em JPEG, né? E assim, JPEG, você sabe que, meu, o negócio é meio ruimzão. A qualidade tá ruim, não tem as retículas, né? Tá insólido, não tem retícula nenhuma. Igual a Scandringa que tem as retículas. Tá vendo? É por isso que ficou meio borradinho mesmo, qualidade inferior. Mas enfim, serve pra qualquer um. Qualquer coisa que você fizer aí, qualquer marca d'água, só se fazer esse método, você vai funcionar muito bem. E bem melhor, né? E bem mais fácil também de fazer. Mas é claro, só vai funcionar se você tiver outra scan para você pegar, que não tem a marca da água, né, naquele lugar, no caso. Então, bom, é isso aí. Você viu, economizou um tempo do caramba e fica bem melhor do que você mesmo ir lá e redesenhar tudo.